A gente aprende muito na vida de Jó, mas existiu aqui 4 qualidades que Jó teve, e somente na Bíblia só mais um homem teve, que foi Noé, e que Deus falou. Porque no capítulo 2, quando Satanás vai à presença de Deus e falar, sobre a vida de Jó, o próprio Deus fala dessas 4 qualidades de Jó. Mas em especial a gente vai ver no final algo que nós temos que ter, e que isso é muito importante para nós caminharmos na fé. Pai, é diante da Tua presença que nós nos rendemos aqui mais uma vez. Te pedimos, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor tenha plena liberdade, Senhor, de operar aqui esta noite. Não só mover, Espírito Santo, mas poder nos encher aqui da Tua presença. Usa-me, ó Pai, como Tu bem queres, ó Pai. Não porque eu sou bom ou mereço, mas por Tua graça, por Tua bondade. Porque não há nada de bom em mim, Senhor, a não ser a Tua presença. Então nós desejamos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco. O Senhor nos ensine através da Tua palavra. E Te agradecemos por essa liberdade de tê-la, para nos guiar e nos direcionar a cada dia, até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. E versículo 1. Geralmente, quando se abre em Jó, a gente acha que vai falar às vezes do sofrimento, de todas as lutas que Jó passou e restituições, Mas eu quero explanar algo que Deus falou comigo durante essa semana, nesse capítulo, e somente por enquanto um versículo. Jó capítulo 1 e versículo 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Eu quero, de início, falando com Deus essa semana, pedindo para Deus uma direção, e Deus me deu somente esse versículo. Ele falou assim: o que o Senhor quer nos ensinar com isso? A gente aprende muito na vida de Jó, mas existiu aqui 4 qualidades que Jó teve, e somente na Bíblia só mais um homem teve, que foi Noé, e que Deus falou. Porque no capítulo 2, quando Satanás vai à presença de Deus e falar, sobre a vida de Jó, o próprio Deus fala dessas 4 qualidades de Jó: que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava-se do mal. E aí eu quero falar com os irmãos cada uma dessas qualidades que Jó tinha, mas em especial a gente vai ver no final algo que nós temos que ter, e que isso é muito importante para nós caminharmos na fé. Eu quero começar ao contrário, quando Deus fala que Jó, ele era um homem que se desviava-se do mal. O que é se desviar-se do mal? A gente às vezes acha que o mal é só machucar, é só agredir, matar, roubar, mas o mal ele está em vários outros aspectos do nosso dia a dia. E desviar-se do mal significa escolher não entrar e não participar e não alimentar atitudes, pensamentos ou situações que te levam a fazer o que é errado. A gente tem essa opção. E aí você vai lá para o início, lá em Gênesis, quando tem os irmãos, Caim e Abel, e Deus fala para Abel, para Caim: aí eis que o pecado já está às portas, então cabe você dominá-lo. Então o mal ele vai estar sempre às portas, ele sempre vai vir, mas cabe a gente se desviar dele. Então você se desviar-se do mal é isso, é você ver atitudes, pensamentos que te levam a fazer o mal, mas você tem que se desviar dele. E aí ele continua, fala que fazer o mal, se desviar-se do mal, que te levam a fazer o que é errado, injusto ou prejudicial, para você ou para outros. É mais do que apenas fazer o mal, é se afastar ativamente dele. O mal não é só violência, crime,
Pode ser algo muito sutil, como uma fofoca, como uma fofoca que você... Quando a gente fala fofoca, é quando a pessoa está falando mal de outra pessoa e a pessoa não está presente para se defender. E eu aprendi no decorrer da caminhada que a gente sempre tem que ouvir os dois lados. Nunca tem que ouvir só o primeiro lado. É aí que você quebra a fofoca. Porque quando alguém chega para falar mal de alguém para você, né, está ali, e aquela pessoa não está presente para se defender, é uma semente do mal. É quando você mente para obter algum tipo de vantagem. É um mal. O mal também é inveja. É invejar por maldade. Desejar que aquela pessoa perca e você fique no lugar dela. Vingança é um tipo de mal. Manipular alguém para buscar o seu prazer e que isso vai causar destruição é um tipo de mal. Né? E existe muito isso hoje, a manipulação, né, para você dominar a pessoa. E a gente vai vendo no decorrer da palavra que Deus vai levantando os homens, e muitos homens eles deixaram-se de se desviar do mal. Um deles foi Davi. Né? Davi, quando ele deixa de ir para a guerra e ele vai descansar no palácio, ele começou a observar Betseba. E ali ele tinha a opção de fazer isso aqui, de se desviar-se do mal. Porque ele tinha a opção de não ficar alimentando. Porque o mal, você tem o poder de você alimentar ele. Mas Davi não, ele ficou ali olhando, né? E alimentando aquela semente do mal. E acabou caindo. E logo depois, e assim vários homens, né, que não vigiaram sobre isso, né? Como também a gente teve homens que se desviaram do mal, como José. José também se desviou do mal, né? Quando a esposa ali do faraó vem para agarrar ele se desviou. Ele não deixou se alimentar. Ele podia ter a opção de ficar alimentando, né? Tá ali, como ele estava sempre na presença dele, do rei, né? Estava dentro do palácio, ele podia estar alimentando e continuar ali. Mas ele optou por se desviar e correr e fugir. A outra qualidade, reto, era um homem temente a Deus, né? O que é você temer a Deus, né? Isso é uma palavra que a gente vê muito, né? As pessoas às vezes que não estão na igreja, que você vai pregar ou vai falar, né? Não, mas eu sou temente a Deus. Eu sou temente a Deus. E o que é, na verdade, ser temente a Deus? Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Não significa. Mas como se ele fosse alguém cruel ou violento. É ter respeito profundo. É reconhecer que Deus é maior que tudo. Criador, justo, sábio, e tratá-lo com honra e reverência. E isso eu observo muito, principalmente na casa de Deus. A reverência, né? E em muitos lugares falta muita reverência com a palavra. E eu entendo que o Espírito Santo, ele é um ser, né? Aquilo que Deus deixou para a gente, que ele não se move em qualquer lugar. Num lugar que há bagunça, num lugar que não há reverência. Porque quando você vai lá para Atos dos Apóstolos, que na descida do Espírito Santo, todos estavam reunidos em um mesmo Espírito. Todos estavam reunidos. Estava todo mundo no mesmo Espírito. E quando não há uma reverência, né, na palavra de Deus, quando você está pregando, está falando e pessoas estão fora, não está no mesmo Espírito, é muito mais difícil o Espírito Santo mover. Então isso é uma forma de você né, ser temente a Deus. Isso, as qualidades de Jó, que o próprio, né, Deus ele fala. Na sua tradução, às vezes ele fala, né, que ele era um homem justo, um homem perfeito, mas todas essas palavras, quando eu fui pesquisar, ela encaixa em todos no mesmo sentido. Temer a Deus é levar Deus a sério, é não brincar com aquilo que é sagrado, é entender que suas leis, princípios e vontade têm peso e importância real. É viver com consciência que ele vê tudo. E eu gosto muito de citar quando você vai falar com a pessoa de Deus, até quando você vai pegar um folhetinho na rua, quando você está vendo um irmão pregar ali no meio da praça, né? Quando alguém está evangelizando, tudo isso aí
da forma que a gente se comporta diante dessa atmosfera, as pessoas, é uma forma de você temer a Deus. Ou se você age como se fosse uma coisa normal, né? É como a palavra fala, né? Aquilo que é espiritual é para os espirituais, né? Então tudo é espiritual para aquele que é espiritual. E eu falo que às vezes as pessoas temem mais o homem, né? De temer um homem, do que muitas vezes ao Senhor, ao Criador. Porque quando você vai numa audiência, num julgamento, né? Tem toda uma liturgia ali. Tem as vestes, tem a forma de você se portar dentro de uma audiência, diante de um juiz, né? Tem tudo aquilo ali organizado, tem a hora de você falar, a hora que você pode levantar, sair ou entrar. Então tem tudo isso. E todo mundo se comporta, você não vai ver, é muito raro você ver acontecer aí um corte ou outro aí de alguém fazendo alguma baderna diante de um julgamento, né? E as pessoas têm uma reverência com a pessoa do juiz e com o plenário, né, que Moisés fala. E muitas vezes a gente não temos isso na casa de Deus. E Jó, ele tinha tudo isso. É viver com consciência que ele vê tudo. Reconhecer a nossa dependência dele, admitir que nós somos autossuficientes e que precisamos da orientação, proteção e misericórdia de Deus. Essa é uma das formas de você entender o que é temer a Deus. E depois a gente vai andando. Tem mais a outra, terceira qualidade, ser reto. O que é você ser reto diante de Deus? Reto, ele significa agir com justiça, verdade e respeito. Permitir errar e reconhecer o erro e corrigir. Porque a gente não é perfeito. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós pecamos diariamente, né? Mas a diferença de uma pessoa reta é que ela reconhece o erro. E ela vai lá e conserta. Ela não reconhece e permanece, ela reconhece, mas conserta. Essa é uma forma, esse é você ser reto diante do Senhor. Ser reto é mais sobre o caminho que escolhe do que você sobre nunca cair. Ou seja, é a perfeição inalcançável. Você vai sempre tentar caminhar em retidão, né? É uma perfeição inalcançável, porque a gente nunca vai ser perfeito, né? Só quando nós subirmos e encontrar com o nosso Senhor. Mas é uma direção que a gente tem que tomar. E retidão é uma escolha diária. Não é algo que a gente tem que ter em vez em quando. É algo que a gente tem que ser diário. A gente tem que estar buscando. E a gente vem caminhando. E agora a gente vai chegar no mais importante, que ele abrange tudo isso, né? Dentro dessa palavra que Deus fala, que ele só citou esses dois homens íntegros na Bíblia, que foi Noé, né, e Jó. Chama integridade. O que é você ser íntegro? E, irmãos, aqui a gente vai, para a gente esmiuçar a integridade, né, a gente vai ver lá também em Gênesis 6, 9, 22, que fala assim: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. A integridade, quando você decide ter ela na sua vida, né, dentro dela vai ter todas essas outras qualidades, mas ela vai ter algo muito específico, né, que ser íntegro ele significa agir de acordo com os valores morais sólidos, mesmo quando ninguém está olhando. Aí que é onde você separa se você é íntegro ou não. E quando as pessoas não estão olhando, né? É alinhar palavras, atitudes e escolhas com aquilo que é certo e honesto. Integridade, ela já começa a abranger aí sobre tudo isso. Honestidade é dizer a verdade. Dentro da integridade, ela tem a honestidade. É dizer a verdade, cumprir promessas e não enganar. Esse foi um dos pontos, né? Porque quando você vai ler o livro de Jó, os amigos deles tentaram de todas as formas achar alguma coisa contra Jó. Eles tentaram achar algum tipo de acusação, eles tentaram achar um motivo, porque nós, os seres humanos, somos assim. Nós, seres humanos, a gente quer achar
como eu posso falar, a gente quer achar, né, não é uma desculpa, mas a gente quer achar a solução daquilo que a pessoa está passando. A gente sabe, não, você está passando esse problema aí porque você pecou, ou porque você fez isso, porque você não foi um bom pai, ou porque você não foi um bom marido, você está passando isso. A gente sempre tem, né, ali um lugar para uma palavra dizendo que está resolvendo ali, por que aquela pessoa está passando isso. E os amigos de Jó foi isso. Os capítulos todos, 38 capítulos para trás, era só os amigos de Jó tentando achar o que denegria ele, por que ele estava passando aquilo. E eles não conseguiam achar, porque Jó era íntegro. E não foi um homem que falou que Jó era íntegro. Quem falou que Jó era íntegro foi o próprio Deus. Você imagina Deus chegar para você e falar assim, e aí, você é um homem íntegro, você viu meu servo lá, é um homem íntegro. Íntegro, temente a Deus. O Deus falando isso. Que é diferente, seu filho chegar, falar, sua esposa falar, um amigo falar, nossa, cara, você... Mas imagine o Deus chegar diante de você e falar que você é íntegro. Então aí a gente já vê a grandeza, né? A grandeza de Deus, né? O nível que Jó subiu diante da humanidade. Tanto que Deus falou, não tem homem como ele na terra. Você viu lá meu servo Jó? Não tem. Depois você vai ver, você vai ler, você vai ver que não vai achar. Porque mesmo você tocando nele, falou para Satanás no capítulo 2, mesmo você tocando nele, ou permitindo você tocar, né, nas coisas dele, ele ainda continuou íntegro. E essa é a diferença. Porque quando começa a tocar na nossa saúde, nossos bens, né, nossa família, nossos filhos, e aí? É aí onde a gente vai ver se nós somos íntegros mesmo. E integridade também é ter dentro da integridade tem a coerência. É ser a mesma pessoa em todas as atitudes. Situações, não mudar de caráter conforme a conveniência. É ter responsabilidade, assumir os erros, consequência e cumprir deveres. É justiça, tratar todos com respeito, sem prejudicar ou tirar vantagem. Um caráter firme. Uma pessoa íntegra vai ter um caráter firme. Porque Jó também, em momento nenhum, ele falou dos amigos. Ele podia falar, não, mas e vocês? Eu estou passando aqui, mas vocês é falho, vocês é pecador. Vocês poderiam também estar passando por isso. Mas, em momento nenhum, ele quis se justificar. É porque, na verdade, sempre a gente tem uma justificativa daquilo que a gente está passando. Sempre a gente vai buscar ter. E ser íntegro, quando você se conhece, sabe quem você é, a sua integridade, não importa o que vai acontecer. Fazer o que é correto, mesmo quando é difícil, ou traz prejuízo pessoal. Em resumo, ser íntegro é ter caráter, agir com ética, é fazer o que é certo sempre. Não importa o que aconteça, nós temos que ser íntegros. E isso é o que o povo de Deus hoje perdeu muito, a integridade. E Deus, ele vai sempre buscar isso, irmãos. A gente tem, se todos estão aqui sentados, né? Todos aqui têm um pouco de integridade dentro. Óbvio que nós temos que trabalhar e sempre melhorar, porque dentro da integridade vai ter coisas que a gente vai ter que melhorar, né? Para a gente poder chegar, é um caminho, né, para uma perfeição que a gente nunca vai conseguir alcançar, mas é um caminho que a gente vai mudando, a gente vai alcançando. Porque eu lembro quando eu estava no mundo e perdido, eu lembro que mesmo lá, no mundo, eu tentava ser íntegro de todas as formas, tentar ser correto de todas as formas. Então é algo que Deus, eu acho que Deus já gera dentro de você. Uma parte da integridade também é gerada na família. Por eu vindo de uma família nordestina e muito, muito correta, né, ficou dividida a parte da minha mãe e a parte do meu pai, né? A parte do meu pai já era mais perdida e a parte da minha mãe sempre foi uma família muito correta, nordestina, né? E eu sempre criado com minha tia. Então, eu fui aprendendo caráter ali. Então, a integridade também era formada, né? Quando pequeno, a integridade também é formada quando você está ali caminhando no seu crescimento. Mas o mais importante, a integridade, né, ela tem que vir de Deus. Se Deus ele não formar a integridade, se Deus ele não te forjar, é muito difícil ele conseguir te usar, né?
E quando nós perdemos essa integridade, perdemos a retidão, perdemos o temor, não se desviamos do mal, porque essas 4 qualidades é essencial para o cristão, né? Jó se desviava do mal, era reto, era temente a Deus e era íntegro. Essas 4 qualidades, né? Essas 4 qualidades é a base para o cristão. Todas aqui elas têm o espiritual, todas aqui dentro delas têm o humano, no nosso dia a dia. Todas dentro dela têm batalhas espirituais, né? Que é você se desviar do mal, você vai enfrentar batalhas espirituais para se desviar do mal, né? E é aquilo a base toda para a gente caminhar na nossa fé cristã. E aí a gente vem e tem uma pequena história, que é algo que a gente vê. Fala assim: Deus está em busca de referências na terra, pessoas que possa chamar de íntegras. Mas sempre que tomamos a posição de sermos verdadeiros, encontramos acusadores. Porque foi o que aconteceu com Jó. Jó, mesmo ele sendo íntegro, reto, ele encontrou os acusadores dele. E isso é o que mais frustra. Até eu já falei isso. Rapaz, às vezes, né, o certo mesmo é você ser errado, né? Às vezes a gente está passando raiva, você está ali correto, está certo, mas aí você fala, não, o certo mesmo era ter que fazer o que é errado mesmo, porque parece que o povo gosta daquilo que é errado. Mas não é, porque é sociedade, né? É pecado, são pecadores, né? Como nós somos todos pecadores, então a gente acha assim. Ah, não vale a pena você ser honesto, não, porque aí, ó, pô, o que é errado aí está dando certo. Aí você vai lá aí quando o cristão fala isso, né? Ou a gente, às vezes, num momento de ira, a gente fala isso. Aí você vai lá para Salmo 51. Salmo 51 não, Salmo 73, Salmo de Asaf. Porque uma vez eu passando umas batalhas, eu falei, não, Deus, pelo amor de Deus, parece que o cara tem que ser errado mesmo, o cara tem que ser desconcertado. Porque, pelo amor de Deus. E aí, rapaz, eu morava ali na Samambaia, eu fui orar no apartamento lá, tranquei o quarto, e aí quando abri a Bíblia, Salmo 73. Aí eu fui ler o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Aí eu fui ver a diferença, né? Porque o Salmo de Asaf, ele fala justamente isso, das pessoas dos homens que vivem regaladamente, vivem com riqueza, nenhum mal atinge eles, né? Os ricos e tal, e tudo está dando certo, tudo dá certo para eles. E Asaf entrou um parafuso ali, né? Asaf falou, Senhor, mas eu estou aqui consertado, eu estou aqui na prova, não tem... Aí é Deus. Aí quando Asaf entrou na casa do Senhor, o Salmo fala que quando ele entrou na casa de Deus, aí ele viu o destino, qual era o destino desses homens. E aí Deus abre os olhos dele, a escama dos olhos, porque até então ele estava com o olhar humano, né? Porque quando a gente vê situações, homens ricos ou aqueles que estão fazendo coisas erradas e parece que a vida dele está 100%, a gente, no olhar humano, a gente acha que, fala, rapaz, então, parece que vale a pena, né? Mas Asaf viu a diferença. E foi quando eu mudei. Eu falei, verdadeiramente a gente tem que andar no correto mesmo. Passando pela prova, dando glória a Deus, como diz Lázaro. Então o íntegro, né? O íntegro, ele sempre vai alcançar acusadores, opositores, né? Mesmo sendo verdadeiros, ele encontrará acusadores no meio do caminho. Mesmo as de você sendo. E não poderia ser diferente. As pessoas que não possuem acusadores não têm mantido também uma boa relação com a integridade. Então, a pessoa que ela não tem um acusador, alguém para, como eu falo assim, a pedra no sapato, ele não vai manter integridade. Ou ele vai se desviar, ou ele vai correr por onde a água está indo, né? Como a gente fala, né? Ou ele vai permanecer, ele vai ter só essas duas opções. O íntegro, ele só tem essas duas opções. Também uma boa relação com a integridade para provar que os íntegros normalmente são acusados. Os íntegros sempre vão ser acusados. E isso é muito importante. E eu achei na Bíblia um homem que foi íntegro e teve suas acusações. E existem muitos exemplos ideais, né? Mas suponho que em uma determinada igreja esteja precisando de um pastor. Parece que é até algo da gente, né? Precisamos de um pastor. Então surge o primeiro candidato. Aí eu falo, Dinho, tem um candidato aqui para a gente botar aqui na frente da igreja.
E aí logo surge as divergências, né? Acerca dessa pessoa. Fala, ó, a conduta dele, desse candidato aí, não serve para ser um pastor da igreja. Ele sempre está na companhia de pessoas indecentes. E vocês precisam ver o ambiente que ele vive. Ó, isso aí não. Um segundo chega para relatar. Paulo chega e fala, ó, esse rapaz aí, ó, que você escolheu aí, que vocês estão escolhendo aí, ó, sei não, viu? Mas esse candidato aí, ele foi visto conversando com uma prostituta. Passei ali na rua, vi ele conversando com uma prostituta. E além disso, ele come demais. Ele come demais. Aí de repente chega o outro. Chega o Pablo. Fala, primo, esse rapaz que você falou, quer botar aí como pastor aí, ó, a igreja, o povo, né? As atitudes dele não é boa, né? Eu vi que ele anda com as pessoas aí endemoniadas. Ele é um falso profeta, né? Ele profere algumas blasfêmias. Honestamente, você admitir um candidato com a ficha dessa aí é difícil. Vocês já pegaram qual é esse candidato? Alguém consegue chutar qual é esse candidato? Está na Bíblia. Conversava com as prostitutas, sentava com os beberrões, né? Estava ali no meio dos bêbados, pregando para os bêbados, né? Então, esse candidato, nada mais, nada menos é o Senhor Jesus. Então, o íntegro, ele sempre vai ter os seus acusadores, porque ele foi acusado em tudo isso. Acusado de sentar com os beberrões, com os comelões, né? Acusado de conversar com prostituta, né? Acusado de várias outras coisas. Mas olha para você, na nossa percepção, se eu chego que exponho esse candidato para o João fala, não, esse cara aí não tem como não, cara. Esse homem não dá para botar não, esse homem tu é doido, eu passei ali na rua ali, o cara estava conversando com as mulheres lá, o cara estava... Depois passei ali, ele estava no boteco, sentado no boteco lá, conversando com os cabas também, e aí? Como é que vai botar o caba desse na frente da igreja? Aí você ia perder o maior candidato a conduzir a igreja, que é Jesus Cristo. Olha para você ver a percepção, que sempre nós vamos ter acusadores, quando a gente decide ter integridade. O julgamento da sociedade é feito sem nenhum fundamento. As pessoas falam porque faz parte da sociedade falar e difamar. Mas o julgamento de Deus que deve prevalecer. Você pode até ser julgado, condenado e morto pela sociedade, mas esteja realmente preocupado com o que Deus tem dito e pensado a seu respeito. A sociedade, ela pode falar. Ela vai falar de mim, vai falar da irmã Valéria, vai falar do Rafa, vai falar da Sol, vai falar de todos. Alguém sempre vai falar, seja na sua família, seja fora dela, seja um amigo, sempre vai ter alguém para te acusar. Sempre vai ter alguém para procurar algo que te denigre, né? Como a gente pode falar. Mas se você tem a palavra, se você tem Deus te aprovando, como Jó aqui, como Noé, e Deus chegar diante de um homem, e o próprio Deus falar que aquele homem é íntegro, que aquele homem é reto, né? Como eu falei, não é um filho falando isso, não é uma mãe, um pai, mas é o Deus falando. Deus chegando e falando que ele é íntegro. E aí você continuou para a gente encerrar. A própria natureza da sociedade é julgar sempre as pessoas. E na maioria dos casos, condená-la injustamente. Porque é aquilo que eu falei no início, a gente sempre escuta somente um lado. Esse eu acho que é o maior erro do ser humano. A gente sempre escutar um lado das partes. A gente não escutar os dois lados. E eu aprendi isso quando eu fui líder de casais na outra igreja que a gente congregava, lá na Pastora Laura. E a Maricela, mesmo a gente novo ainda assim, mas ela colocou a gente como líder de casais, e aí a gente conversava muito com os casais, né, quando sentava ali. E aí sempre, às vezes, vinha só a mulher, o homem não vinha, aí sentava eu e a Maricela, e aí a mulher desabafava, ou às vezes desabafava com a Maricela, mas... E ali você cria aquilo que aquela pessoa colocou, né?
formou ali nas palavras para você. Então você já cria, fala, cara, esse cara é um monstro. Esse cara é isso e isso. Nossa, essa mulher... Porque você escuta só um lado. E a gente não pode, de forma alguma. Eu aprendi que sempre você tem que escutar os dois lados da história. E isso é o mais difícil. Porque quando chega um irmão para falar de outro, ou alguém da família, ou algum amigo, ou alguém, né, a gente para com aquela toda atenção. Que fala que parece que o brasileiro gosta de uma fofoca, né? Diz que o brasileiro parece que gosta de uma fofoca. Né? Então, nossa, você fica ansioso. Né? O Rafa um dia desse falou que tem uma pessoa que quando você fala que tem alguma coisa para contar, ela nem dorme se você não chegar a não contar. Fala, rapaz, fica tão ansioso que nem dorme. Tem que contar. Senão fica, né? Então o ser humano é isso, ele gosta de alimentar. Mas a integridade, ela é sempre isso. E dentro da integridade você vai ver tudo isso. E Paulo, ele fala ali para Timóteo, né? Procura, Timóteo, apresentar-se aprovado como obreiro, né? Que não tem do que se envergonhar. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, lá em Timóteo 2, versículo 2 a 15, capítulo 2 e versículo 15, ele fala justamente isso, porque com certeza ali na igreja tinha alguém querendo denegrir Timóteo. Mas ele se apresente a Deus, se apresente ao homem, se apresente a Deus, como algo que não tem o que você temer, algo que não tem, mas como obreiro aprovado. É isso que você tem que fazer. É própria da natureza da sociedade julgar pessoas e, na maioria dos casos, condená-la injustamente. Paulo, ele considera o padrão de Deus superior aos dos homens. E a razão disso é que sempre seremos aprovados nos tribunais, humanos, mas isso não significa que seremos também reprovados perante o tribunal de Deus. Podemos estar aprovados no tribunal humano, no julgamento às vezes humano, mas podemos estar reprovando no tribunal de Deus. E aí cabe aquele versículo, né? Cabe você mais obedecer a Deus do que aos homens. Então tudo isso está dentro da integridade. Noé também foi chamado de íntegro por Deus. E de igual modo também foi reprovado pelos homens. Em sua geração, lá estava Noé, derrubando árvores, serrando madeiras e transportando tábuas para um local onde construía a arca. Olhando para os seus comportamentos, os seus contemporâneos poderiam dizer duas coisas. Primeiro, que ele era louco, devido à sua escandalosa pregação, né, acerca do dilúvio, que ele começou a falar do dilúvio. Né, e do nada surge um homem, começando agora a construir uma arca ali. Para ali num galpão ali em Taguatinga, ali, começa a construir uma arca e diz que vai cair água. Aí o povo fala, ixi, rapaz, o cara tá doido. Não, eu vi, vai cair água, vai acabar o mundo todo em água. Fala, ih, meu irmão, isso aí tá doidinho da cuca. Era o que o povo estava vendo de Noé. Mas Deus falou que ele era íntegro. O primeiro ele podia acusar, chamar ele de louco, devido ao escândalo da sua pregação. Mas em contrapartida, eles também teriam que reconhecer que ele era um homem íntegro. Então, o homem está ali construindo a arca. Mas quem é aquele homem? Quem é aquele homem lá que parou para construir uma arca? Aí é onde você vai ver. Não, mas aquele cara ali é íntegro, cara. Não, aquele cara ali, aqui na sociedade, aquele cara nunca teve um furo. O cara sempre andou na presença de Deus, reto e tudo. Aí é onde ele foi aprovado. Ele reprovado por uma parte, mas essa mesma parte que estava reprovando ele, reconhecia a sua integridade. Sabe quem são as pessoas que Deus usa para marcar a história? São as pessoas íntegras. Essas são as pessoas que Deus ele usa para marcar a história. Então, integridade, meu irmão, ela não pode faltar. Não pode faltar, não poderia faltar na sociedade e ainda mais nos filhos de Deus, na casa dos filhos de Deus. A integridade jamais. Então, essa noite que o Espírito Santo possa nos conduzir aonde a gente está. Qual dessas 4 qualidades a gente não está tendo? O que a gente precisa melhorar? Né? O que a gente precisa voltar e pegar que deixou ali no meio do caminho, né? Na sua caminhada com Deus. Porque quando nós estamos, como a gente fala, no primeiro amor, né? A gente
a gente vive, acho que a gente vive praticamente essas 4 qualidades intensas. Mas no meio do caminho a gente vem se perdendo, né? A gente vem se enfraquecendo, a gente vem negociando princípios. E o íntegro de verdade, ele nunca vai negociar. Assim foi Daniel. Daniel, diante dos manjares, diante de tudo, diante de todas as coisas, ele decidiu ser íntegro, né? Decidiu ser fiel, decidiu se desviar do mal, decidiu ser reto, mesmo depois de todas as provas, mesmo o anjo lá estava lá impedindo lá e Deus já tinha mandado socorro, mas o inimigo estava segurando ele. É isso, você tem que manter a integridade. Eu vou te falar, meu irmão, essa semana eu passei luta, viu? Mas luta grande. Falei, rapaz, depois que eu fui mexer no vespeiro, meu amigo, o inimigo vai estar vindo com força. Mas aí foi, acho que quando Deus me deu essa palavra, eu mantenha íntegro. Se mantenha íntegro. Porque a luta veio grande, meu irmão. Ontem, meia-noite, tinha um cara dentro lá em casa, lá, tentando abrir o carro lá, que o carro deu problema mesmo. Do nada, o carro deu aparecendo problema. O farol não desligava, e eu fui tirar a bateria, bati a porta do carro, o carro não ligava, não abria mais as portas, e foi uma luta, moço. Aí lá vem Deus, mandou um abençoado, até que era flamenguista o cabra. Falei, ô meu irmão, tu não estava comemorando o título? Ele, não, já passou, ele e o filho dele, ele chegou lá. Aí foi tão bom que ficou uns 4 dedos do vidro aberto, ele conseguiu içar para abrir o capô, para energizar o carro, para dar partida. Aí meu irmão estava lá em casa, e meu irmão falou, meu irmão, o inimigo tá bravo contigo, viu? Porque o negócio, tu vai pregar amanhã, o negócio tá... Eu falei, mas é assim mesmo, eu já sabia já que vem, né? O importante é a gente estar de pé, é não perder nossa integridade. E ir se desviando do mal, porque ele vai vir. E ontem a Maricela me contou uma história muito triste de uma funcionária que está trabalhando com ela lá. A gente ficou até tarde ontem conversando. E ela encontrou a Priscila, né? Priscila Renco, que era daqui da igreja, e estava conversando com a Pri sobre igreja e tal. E aí a funcionária dela ouviu, né? A menina nova, tem uma semana só que está lá. E aí ela ouviu, aí ela falou, Maricela, eu posso ir com você lá, até lá no carro e tal? Já tinha fechado a loja, mas você pode. Mas você achou estranho, que falou, não, mas ela não vai comigo, né? Aí ela, não, mas eu vou te ajudando a levar as sacolas e tal. Porque a Maricela foi para São Paulo hoje comprar mercadoria, por isso que ela não veio. Aí foi levar as trocas. E aí ela, quando chegou no carro e tal, ela foi conversando com a Marcela, eu vi você falando sobre o negócio de igreja. Irmãos, a história é pesada. E aí ele falou, eu vi você falando sobre coisas de igreja e tal, e me desculpa, tá escutando e tal. Ela era toda educada a menina, sabe? Não, nova, acho que é 22 anos ela tem. Cantava na igreja. Estava na igreja, afastada, e ela foi contar a história dos pais dela. Os pais dela pastor, os 2 pastores mesmo, 8 anos de pastorado na igreja. E aí ela, né, os pais oravam pelo povo, aquele povo fervoroso, mas acho que é aquela igreja do Reteté mesmo e tal. E firme, ela no altar, né? E aí, rapaz, o pai dela foi mexer lá, acho que foi orar por alguém lá, e o inimigo, ele se levantou bravo, e esse homem foi de lá para cá, o ministério veio acabando, e o pessoal foi saindo, e esse homem, um homem muito íntegro, ela falou de jeito, ela falou, meu pai era muito íntegro, um homem de Deus, assim, um homem que eu via, assim, madrugadas orando pelos irmãos, orava pelos irmãos e tal. Casamento sólido com minha mãe, só que meu pai sempre orava muito para a igreja, né? Olhava, ele tinha gente dentro de casa, eu, os outros irmãos pequenos, como ovelhas, mas não tinha como filhos mesmo, às vezes. E aí, meu pai e minha mãe, acabou que separou, o inimigo veio, ela falou assim, o inimigo, ele veio e destruiu assim, minha família de uma forma tão grande, que meu pai se separou da minha mãe, né? Aí depois tentaram voltar, minha mãe depois ficou com outro rapaz, né? Acabou que ela também começou a gostar de mulher, a menina. Não foi nem porque ela usou mais algo assim. E tinha uma pessoa que já tinha orado pelo pai dela e falou, eu vejo um espírito de saia. Espírito de saia. E aí ela falando e tal, e o pai dela caiu nas drogas, foi para as drogas. A mãe mora em outro lugar e ela foi morar mais com o pai. Ela dormia na carretinha. Ela disse que o pai dela vendia algumas coisas na rua, dormia na carretinha. O pai dela dormia no barraco, mas para não dormir junto, ela dormia na carretinha. Até pouco tempo atrás, isso é coisa recente. Não é coisa de 1 ano, não, coisa de 8 meses atrás. E ela dormia na carretinha, sabe? E
ela falou que o inimigo veio assim, jogou o pai dela numa lama assim. Ele envergonhou ele de uma forma tão grande, que hoje o homem virou até homossexual. E aí a Maricela falando assim, a gente chegou de lá e ela falando assim, sabe? Uma menina toda ferida, cheia de dor. E aí o que a gente aprende com isso? Que o nosso inimigo, ele não brinca. Ele não brinca. E ele vem, e quando ele vem para humilhar, ele vem e vai humilhar no máximo. Ela falou, o inimigo humilhou meu pai no limite máximo. Eu acho que o máximo que tinha de humilhar ele fez. Meu pai hoje mora praticamente na rua, né, e agora virou homossexual. Né? Aí ela mora sozinha, né, e tem um namorado, mas mora sozinha e está tocando a vida dela. Mas ela falou que, infelizmente, o inimigo ele veio. E aí eu lembro de uma frase do promotor, acho que é um promotor, aquele que investiga o PCC, quando morreu esse último delegado aí, que tinha uma ameaça do PCC, falou que o PCC, quando ele dá uma ordem de morte, não importa o tempo, mas que você vai morrer, vai. O promotor mesmo falando isso. Porque esse delegado, ele já tinha sido ameaçado já há mais de 10 anos atrás, né? E o PCC, ele falou, o PCC não importa. Já tem mesmo, os próprios membros, né, da alta cúpula falam, não importa o tempo, mas que vai morrer, vai. O nosso inimigo é da mesma forma. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai sutil, vai deixando, como a gente fala, vai dando corda, né? Vai dando corda, e você acha que está no caminho, está tudo certo, está tudo em paz, está tudo ok. E aí, meu irmão, quando ele... Agora eu vou, agora é esse daí, agora eu vou trabalhar só para esse daí. Aí ele vem. Então o que a gente aprende com isso é isso, a gente não pode brincar com o nosso inimigo. É muito sério. O mundo espiritual é muito sério. E o inimigo das nossas almas, ele é feroz. Por isso que a Bíblia fala que ele é como um leão, né, ao nosso derredor, querendo nos tragar de todas as formas. E o que vai nos sustentar diante desse inimigo? Integridade, retidão, temer a Deus e se desviar do mal. Essas são as qualidades que a gente vai vencer o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Amém? Então, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa implantar essa palavra em nós, né? Não preparei uma palavra muito longa, né? Mas é algo assim que Deus vem falando comigo. E eu já, no mundo espiritual, já batalhei muito assim, porque eu fazia evangelismo, né? Então, já vi muita coisa assim, muita coisa sombria, muitas pessoas se perdendo. Então, por isso que quando a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se para que ele não caia. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu, irmão, falho, eu erro, né? Eu sou pecador, como eu falo, Deus, eu sou dos piores que tem. Eu peco, eu falho, eu erro, mas a tua graça me basta. Eu não deixo de buscar, de temer, né? Tem hora que você quer jogar a toalha, tem hora que você quer fazer igual no ringue lá, jogar a toalha e o cara vir socorrer, te tirar dali que tu já está todo já esmurrado, né? Mas aí vem o socorro, vem ele, né? Com refrigério, e você olha para trás e vê tudo aquilo que ele fez e para o alvo, né? É como eu falo para todos. Quando eu aceitei Jesus, meu pai falou uma frase para mim no dia do meu batismo. Ele falou bem assim: meu filho, você batizou, você está no primeiro amor e tal, mas deixa eu falar uma coisa, na igreja você vai ver muita coisa errada, porque quando você está no primeiro amor, você só enxerga só as coisas boas, né? Você está ali, você está fervoroso, você está evangelizando, você quer ganhar todo mundo, até as cadeiras você quer ganhar para Jesus, e você está com todo vapor, 100%. E aí ele falou, você vai ver muitas coisas erradas na igreja. Você vai ver irmãos falhando, pastores, líderes. Mas coloque algo na sua cabeça. O seu alvo é o céu, não importa o que aconteça. E eu sempre falo essa frase. O seu alvo é o céu. Pode um irmão cair para um lado, o outro cair para o outro, pode o outro se afastar, pode o pastor. Não importa. Aquilo que sair do altar, absorva o que é bom. O que não for bom, você deixa passar. Ele falou desse jeito. O que não for bom, você deixa passar. Absorva aquilo que é bom. Porque, irmão, se a gente for olhar para o errar humano,
né? Até dentro da nossa igreja, da igreja de Cristo, você não vai querer ficar de pé, né? Porque sempre vai ter os acusadores, sempre vai ter. E o Senhor, esse é o objetivo, nosso alvo é o céu, né? E aí eu falei para Maricela, a Maricela, amor, não, vai passar essa luta aí e tal, já vai vir um descanso. Eu, não, meu irmão, descanso é como o pastor falava, descanso é só na eternidade. É só na eternidade. Infelizmente aqui a gente vai ter essas lutas, vai ter as batalhas, vamos viver, mas temos um Deus que ainda age, que tem todo o poder. Não duvide do seu Deus. Não duvide dele de nenhuma outra situação. Não duvide dele. Jó não duvidou. Por ele ser íntegro, a mulher dele acusou ele, falou: Jó, aí, para que está servindo esse Deus? Amaldiçoa teu Deus aí, morre. Morre. Né? A gente sempre vai procurar, né, uma solução para o sofrimento que alguém está passando. A gente sempre vai querer justificar. Ah, o Asa está passando aquilo ali. Não, mas porque ele errou naquilo lá, ele falhou. Ixi, lá atrás, há 10 anos atrás, ele fez aquilo, ele fez aquilo lá. Por isso que ele está passando por isso aí. Sempre vai ter alguém para acusar. Mas como a própria palavra também fala, a nossa consciência é que nos condena. A nossa consciência tem que estar tranquila. Ela mesma nos condena, não precisa de ninguém. Né? Quando você faz algo de errado ou está fazendo algo de errado, a sua própria consciência vai te condenar. Você vai sentir, ela vai te martirizar. Então vem tudo. Aí quando você vai lá para Efésios, se não me engano, Efésios 4, não sei, esse finalzinho de Efésios, que fala sobre as armaduras espirituais, capacete da salvação, é justamente para blindar os seus pensamentos, para te ajudar a te desviar do mal, dos seus pensamentos. Coraça da justiça, a cinta da verdade, o sapato do evangelho da paz e a espada do que é o Espírito Santo. Então, essas são as armas que a gente tem que ter, né? Então, vamos buscar muito isso, né? Isso é algo que está faltando. Não deixe de falar a verdade. Eu acho que eu menti tanto quando eu estava no mundo. Mentia muito para a Maricela. Meu Deus do céu, eu mentia tanto. Mas estava na gandaia, né? Aí mentia para a mulher. Eu já inventei até que já fui sequestrado. Só para você ver o nível da mentira do cabra. Aí, quando eu conheci a Cristo, né? Ele volta. Aí conheci a Cristo. Hoje, meu irmão, eu não consigo mentir. Eu falo que se eu estiver mentindo, na hora você vai olhar para mim e vai saber, não, esse menino está mentindo. Eu não consigo. Não consigo. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu não consigo de jeito nenhum. O que eu tenho que falar, eu falo. Às vezes falo na hora errada. Porque, né, como lá em Eclesiastes 3 fala, né, que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para calar, tem tempo para falar, tem tempo para, né, se recolher, tem tempo. Então tem hora que a gente fala na hora errada, mas eu não deixo de falar a verdade. E é isso que a gente tem que ter. A integridade, a verdade, a retidão. É isso que o cristão verdadeiro tem que buscar diariamente. Amém? Vamos orar. Sim. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Sempre. A gente não precisa da aprovação do homem, né? Porque quando buscamos a aprovação do homem, a gente sempre vai cair. Nunca busca a aprovação de ninguém. Busca a aprovação de Deus. Você buscando a aprovação de Deus, meu irmão, você vai estar bem no seu casamento, você vai estar bem no seu trabalho, você vai estar bem com seus amigos, você vai estar bem com seus filhos. Busca a aprovação de Deus. Você pensa, não, eu tenho que ter às vezes a aprovação da minha mulher, né? Eu tenho que ter a aprovação do meu patrão, ou do meu amigo. Busque isso. Busque a aprovação de Deus, porque Jó foi isso. Foi o próprio Deus que falou isso para ele. Não foi ninguém que veio falar isso para ele. Foi o próprio Cristo, o próprio Deus ali desceu e falou para ele. Igual Noé, se Noé fosse tivesse atrás da aprovação dos homens, não tinha feito a arca. Os homens iam chegar, denegriu ele, falou, mas ele continuou. Então não busque a aprovação do Senhor. E repetindo, o nosso Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Nós mudamos, gerações mudam,
vem tecnologia, vem inovações, vem todo tipo de coisa para tudo isso, irmão. Tudo isso é só para tirar o foco. Muitos falam, nossa, a tecnologia ajudou, mas não o reino, não tanto o reino. Acho muito pouco. Muito pouco. Porque o que ela mais atrapalha do que ajuda. Infelizmente. É assim, uma percepção minha, né? Não que é uma verdade, mas na minha percepção, tudo isso, toda essa rapidez, até essa IA aí, né? Daqui um dia diz que o povo da gente já tá perdendo para ela, né? Daqui um dia o robô tá entrando aí na igreja, os robôs aí, o povo entrando, né? Nós temos que pregar pros robôs daqui um dia. Então, tudo isso aí eu vejo que tá só redes sociais, tudo isso nenhum ajudou. Pelo menos eu nunca ouvi falar de que alguém se converteu através de uma rede social. Que você pregou para ela e ela se converteu. Cara, aceitei Jesus. Você me falou lá no Instagram, lá no Facebook, não sei onde, eu aceitei Jesus, eu mudei de vida. Pelo menos eu nunca vi, mas pode acontecer, é raro, mas difícil. Porque o ser humano ele foi feito para se relacionar. Ele não foi feito para a distância. Ele foi feito tete a tete. Deus ensinou isso para ele. Foi o próprio Deus que ensinou isso a ele. Tanto que Deus descia para poder falar com Adão lá. Deus descia para conversar com Adão. Então Deus fez isso para se relacionar. De Cristo, mesma coisa. Cristo veio e se relacionou. Ele podia estar falando lá de cima. Igual toda a palavra de Deus foi isso, né? Deus veio tentando, sempre falando de cima, levantava um profeta, mas sempre não era todos que tinham acesso a Deus. Sempre tinha um homem ali para entender. Mas aí Deus, não, vou mudar. Vou mostrar para ele que a gente se relacionando, falando, é mais firme. Eles vão conseguir firmar. E aí foi o que Cristo fez. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça. Fale com Deus, peça aquilo que o Senhor tem, aquilo que tem faltado, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa, tem faltado em você, seja a retidão, seja se desviar do mal, seja você ser reto nas suas escolhas, seja você, ser íntegro em todas as áreas da sua vida. Fale com o Senhor para que Ele possa gerar isso dentro de você. Porque a palavra de Deus fala que basta a gente pedir e Ele é fiel, e Ele nos escuta, e Ele gera dentro de nós. Pai, é diante da Tua presença que nós te agradecemos por essa palavra. Eu te agradeço por todo o Teu amor, por toda a Tua graça, por toda a Tua bondade, porque nós aprendemos com este homem, nós aprendemos com a vida de Jó, com a vida de Noé, e nós queremos, Senhor, poder ter essas qualidades em nossa vida. Nos policia, Espírito Santo, no nosso dia a dia. Nos ajuda a temer o Senhor, Pai. Temer não é ter medo. Temer é ter reverência, respeito, entender que nós dependemos do Senhor. Nos ensina, Senhor, a se desviar do mal, Pai. Que nós não possamos ficar alimentando o mal, para que a gente possa cair. Não permita, Senhor. Mas nos policia, Espírito Santo, abrindo nossos olhos, os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos olhos para nós te vermos em cada situação. Nos ajuda a nos desviar do mal, Pai. Não permita que as coisas do mundo que alimentam, às vezes para a gente fazer o mal, esteja em nossa vida. Não permita, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser reto, Pai. Fazer aquilo que é correto, independente do que aconteça. Mas que nós tenhamos somente uma palavra. Ser reto, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter uma palavra, o sim, sim e o não, não. E nos ensina, Pai, a honrar a palavra que sai dos nossos lábios. Diante de toda circunstância da nossa família, da nossa esposa, dos filhos, dos negócios, nos ensina. E em mais especial, Pai, nos ensina a ser íntegro. Porque nós precisamos ser íntegros, nós precisamos da integridade. É através dela, Senhor, que o Senhor nos aprova. É através dela, Senhor, que o Senhor nos conduz à eternidade.
Gera dentro do nosso coração integridade, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Integridade nos traz coerência. Integridade, Senhor, nos ajuda a nos desviar do mal. A integridade, Senhor, nos faz olhar para a eternidade e não viver só o hoje, só o mundo, só as coisas deste mundo. A integridade, Senhor, nos ensina a depender do Senhor. Gera dentro de cada um dos nossos irmãos que está aqui, Pai. Espírito Santo, gera dentro de cada um que está aqui a integridade do Senhor. E aquele que está fraco, aquele que está abatido, aquele, Senhor, que muitas vezes não tem conseguido, Senhor, permanecer, ó Pai, no seu chamado, naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor determinou para a vida dele. Que esta noite o Senhor restaure. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, restaura a nossa vida, restaura a nossa mente, os nossos olhos. Nos livra de todo mal, Senhor. Livra, meu Deus, a tua igreja, livra o teu povo, livra os meus irmãos que estão aqui. Dá sabedoria, Pai, porque dentro da integridade há sabedoria, a graça, a perdão, a misericórdia, a bondade. E nós te agradecemos esta noite, porque tu tens sido bom para nós. E o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Dá aplauso ao Senhor. Ele merece. Não a mim, a Ele.